Olha, ontem tivemos um dos jogos mais espetaculares do ano no futebol brasileiro. Quem viu, viu. Quem não viu, vê agora. Aqui no Gazeta Esportiva, os melhores momentos. Que susto! Flamengo e Vasco brigaram os mais de 52 mil, brindaram os mais de 52 mil torcedores que lotaram o Maracanã. Foi um belíssimo espetáculo. O pessoal nem tinha se ajeitado direito no sofá quando a bola sobrou para Everton Ribeiro fazer 1-0 para o Flamengo sobre o Vasco no Maracanã. O gol aos 37 segundos era a dica de que esse seria um jogaço. O Vasco empatou aos 33 minutos. Rossi levantou na área, Raul ajeitou e Marrone bateu firme. Flamengo 1, Vasco 1. 2 minutos depois, Iago Pikachu foi derrubado por Rodrigo Caio na área. Pênalti cobrado pelo próprio Pikachu. A primeira virada da partida. 2-1. O Flamengo não se abalou. Em cobrança de falta ensaiada nos acréscimos do primeiro tempo, Gabriel abriu para Rafinha. O lateral cruzou e a bola desviou em Danilo Barcelos para entrar. 2-2. Aos 6 do segundo tempo, Rossi achou Marco Júnior completamente livre na área flamenguista. Vasco 3, Flamengo 2. O líder do campeonato foi atrás do empate de novo. Bruno Henrique puxou o contra-ataque, abriu para Arrascaeta, que devolveu. Um belo gol. 3-3. Bruno Henrique foi o nome da segunda virada. Cruzamento de Vitinho, desvio no meio da área e chute certeiro do atacante flamenguista. 4-3. Mas nos acréscimos, aos 47, chutão para a área. Henrique cabeceou e Ribamar arrancou o empate cruzmaltino. Flamengo 4, Vasco 4, resultado final. Saímos daqui com a sensação que poderíamos ter ganho o jogo. Mas também saímos com a certeza que não perdemos e saímos com a certeza que estamos há 23 jogos sem conhecer o que é derrota e também saímos com a certeza que somos os primeiros classificados com 11 pontos de avanço e que saímos com a certeza que os nossos adversários estão todos muito mais preocupados com o que nós estamos por eles. Mas alguns jogadores do Flamengo se equivocaram no sentido de dizer que eles já são campeões e o Vasco está brigando por nada. Obrigando, que os jogadores do Vasco estavam brigando para não cair e que não estavam brigando por nada. A história do futebol ela é bonita porque você tem que conhecer a história de futebol, né? Realmente nós estamos brigando ali embaixo, na zona de... Eu nunca escondi para nenhum de vocês que nós estamos brigando pela zona de rebaixamento ali para manter o time na primeira divisão. Mas, acima de tudo, nós estamos brigando por dignidade. Respeito à tradição do Vasco. Isso é muito importante que os jogadores entendam que eles estão lá ganhando o campeonato. Mas essa camisa aqui tem tradição, tem história. E é isso que os meus jogadores têm que honrar, essa história, essa tradição. Então nós não brigamos pelo título. Brigamos realmente para não cair, para manter o Vasco na primeira divisão. Mas acima de tudo, nós honramos a camisa do Vasco como eles honram a camisa do Flamengo. Nossa, Luxemburgo! Parabéns, Luxa! Mano. Esse é um discurso pro público, né? Pro vascaíno e tal. Mas a noite foi do malandro. Eu chamo ele de malandro, viu, na intimidade, né? O malandro, tal, é ele, o Luxemburgo. Luxemburgo que foi um técnico extraordinário, um longo período. Depois teve problemas aí e não conseguiu desenvolver o mesmo nível de trabalho. E agora, com o Vasco, ele conseguiu levar o Vasco para a situação melhorzinha e tal. E ontem foi um espetáculo. Ontem foi um espetáculo por quê? Porque era de se esperar que o Vasco entrasse em campo com a maioria dos times que enfrentam o Flamengo. Esse Flamengo, sim, Flamengo flamejante aí, era montar uma retranca. Até o Diniz fez isso com o São Paulo na estreia dele, né? Jogou fechadinho. Todo mundo faz. E o Malandro não, o Malandro botou o time para jogar. E jogou, e fez gol, e foi até o fim e tal. É verdade que o Flamengo fez uma das suas piores partidas. O Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo. Parte por, acho que uma falta de ânimo dos jogadores, parte pela marcação eficiente executada pelo Vasco. E
Foi um empate com total sabor de vitória pro Vasco. Claro. Eu acho que o Vasco, ele carimba a participação dele nesse Campeonato Brasileiro com esse empate que significa até uma vitória. E que não foi e restabelece o Luxemburgo, né? Exatamente. Isso, não foi um empate qualquer. Foi 4-4. Claro que não, contra o maior rival no finalzinho, o Flamengo voando, detonando, virada da virada. Não foi assim. Na porrada também teve confusão, adorei a confusão no final. O jogo teve de tudo de legal. E só para mostrar uma coisa, os jogadores do Vasco, eles se superaram nesse empate contra o Flamengo e muito por conta das preleções do Vanderlei Luxemburgo. Ontem, no vestiário do Maracanã, ele deve ter dado um show. Eu queria tanto ser uma mosquinha para ter visto, mas a gente vai mostrar para vocês um aperitivo de como que foi o papo dele com os jogadores no jogo anterior, na vitória contra o CSA, porque ainda não saiu e acho que nem vai sair a preleção do jogo contra o Flamengo. Mas dá uma olhadinha como que foi a preleção contra o CSA. Agora eu falei para vocês que a emoção vem também, não vem? Emoção e razão? Então tem que estar olhando pro céu. Entre nós e eles, quem tiver que morrer são eles, cara. Aí que me entra dentro do Vasco. Por isso que eu não fiquei puto contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, nós jogamos como o Vasco da Gama. O juiz fudeu a gente. Se eles quiserem ganhar hoje, e o juiz fudeu a gente, nós vamos ganhar deles e do juiz. Preste atenção. Nós vamos ganhar deles e do juiz. Porque decisão você ganha dessa forma. O juiz quer você ganha do adversário e ganha do juiz. Vamos fazer de campo hoje com aquele espírito que nós fomos contra o Palmeiras, contra o CSA. Eles não vão tirar a ponta da gente. Nós vamos ganhar o jogo aqui, vamos subir. Vamos jogar uma decisão como o Vasco da Gama tem que jogar a decisão. Olhando para o adversário com respeito, mas sem temer nem pro Nós vamos ganhar o jogo. Parece um viking, indo pra guerra, demais. É quase isso, e tem que ser. Agora, o Luxemburgo não é só a gritaria do vestiário e a motivação, né, mestre? Isso aí funciona no futebol brasileiro, principalmente, futebol latino, né? Na Europa nem tanto, ele teve dificuldade até com esse tipo de linguagem lá no Real Madrid. Mas o Luxemburgo é o mestre da tática. E mais do que isso, na minha visão, além dele ser um dos maiores treinadores da história do futebol, não só do Brasil, ele sabe explorar o melhor que cada jogador pode dar. Sim. E convence o carregador de piano a carregar o piano pro craque se consagrar. E o maior exemplo disso para mim foi o Alex no Cruzeiro, sob o comando do Luxemburgo. Sem dúvida. O Luxemburgo é um extraordinário treinador. É claro que o cara, porque ficou um bom período aí praticamente fora do cenário principal do futebol, ele não desaprendeu. Ele sabe como montar um time, ele sabe como armar. E ele pertence àquela categoria de treinadores que também é um motivador, né? Você pega o Felipão, é apenas um motivador, o trabalho de campo dele é muito fraco. O repertório é pequeno. O repertório é pequeno. Agora, o Luxemburgo não. O Luxemburgo sabe montar um time, sabe explorar o máximo de cada jogador. Nossa, incrível. Eu fiquei encantada. Ontem à noite a gente estava no grupo aqui do esporte, todo mundo pilhado e incrível, né? A galera do site também trabalhando e encantado com o trabalho do Luxemburgo, porque todo mundo falando do Luxemburgo. É bom pro futebol brasileiro, bom pro Luxemburgo, tinha bom pra que ser gente. O técnico do Corinthians. Mas pode ser. Agora, aí tem que fazer também uma ressalva em favor do Jorge Jesus. Claro que tem. Meu Deus do céu, 4-4. O time dele é líder do campeonato estourado. Apresenta os melhores espetáculos. Ou você acha que o Luxemburgo deu nó tático no... Não deu nó tático também, não foi pra tanto. Pode até dar, mas não deu nó tático. Mas se não tivesse dado, seria 4-0. O Jorge Jesus conseguiu, o Luxemburgo. no segundo tempo, subestimou nada. A senhora quer fazer uma polêmica barata. Ele, no segundo tempo, quando ele mexeu no time, o Flamengo cresceu, tanto é que até o final o Flamengo é quem estava criando situações de gol, fez o quarto gol e tomou no último minuto um gol. O problema é que o Flamengo fez o gol muito cedo, assim, para arrematar. O Flamengo fez o gol muito cedo, né, Roberto? Muito cedo e talvez tenha sentado em cima da vantagem com tudo que está acontecendo na vida do Flamengo e aí no finalzinho também deu uma desconcentrada.